Oi, tudo bem? Então aqui, ó, vou te explicar essas três, depois eu gravo um outro videozinho com outros casos, combinado? Quando a gente tem essas operações com raízes, a maneira mais prática de se fazer seria por fatoração. Vou te explicar a fatoração aqui, que você vai ver que em alguns casos nem vai precisar. Vai ser bem automático, por exemplo, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, algumas a gente vai saber mentalmente, 25, raiz de 25, algumas a gente vai saber. Mas pode ser que em alguns casos a gente ou não saiba, ou esqueça, ou fica muito na dúvida. Então, o que eu vou explicar aqui agora vai servir para qualquer um, ok? Então, ó, tem aqui raiz de 49. Como que seria um método para poder facilitar a resolução? Eu pegaria esse 49 e ia pensar na decomposição. Decomposição em fatores primos, tá? Então, ia pensar 49, lembrando que os números primos, vou anotar aqui, ó, os primos são aqueles que têm como divisores ele mesmo e o número 1. Então, a gente tem aqui como primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e outros aqui, mas esses são os mais comuns, tá bom? Então, ó, 49 não divide por 2, não divide por 3, nem por 5, ele divide por 7. 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, se eu for escrever isso na forma decomposta, ficaria 7, repetiu duas vezes, né? Ao quadrado. Então, aqui no lugar do 49, eu poderia escrever assim, ó. 7 ao quadrado, mais a do 16. Eu divido por 2, que dá 8. Divido por 2, que dá 4. Divido por 2, que dá 2. Divido por 2, que dá 1. Ou seja, 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Tá? Então, ficaria aqui 2 elevado a 4. Beleza. Aí, como que eu ia resolver essa coisa? Raiz quadrada é como se eu tivesse um 2 aqui, ó. Só que a gente deixa de escrever esse 2 para poder economizar, digamos assim. Fica uma maneira simplificada. Mas isso aqui é uma raiz quadrada elevada a 2. Então, como eu tenho essa raiz quadrada e aqui está ao quadrado, ó, eu venho e faço simplifico, ó. Esse com esse, sobrou 7. Mais o 2 elevado a 4, para facilitar para você também, eu poderia escrever ele assim, ó. Aqui é uma dupla, porque é quadrado, né? Então, aqui é 2 ao quadrado e aqui é outra dupla, 2 ao quadrado. Poderia escrever assim também. Então, ele poderia mudar isso aqui para isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por que eu desmembrei isso daqui? Ó, na simplificação aqui, na fatoração, eu não conseguiria fazer duas duplas, ó, um de 2 ao quadrado e outra de 2 ao quadrado. Eu posso desmembrar isso na raiz também, que é uma técnica que é bacana, tá? Então, ó, simplifiquei, simplifiquei. Então, vai ficar assim, ó. Vou diminuir isso daqui, mais pra baixo um pouquinho. Então, vai ficar assim, ó, 7 mais... Esse aqui simplificou, sobrou 2 vezes, não esquece que aqui é tudo vezes, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, mantém esse vezes. 2. Aí, ficou 7 mais 2 vezes 2, 4, daí deu 13. Tá bom? Agora, letra B. Eu tinha raiz cúbica de 8. Vou lá, vou simplificar esse 8. Divide por 2... 4, por 2, 2, por 2, 1. 2 ao cubo. Ó, é importante ver, ó, que ficou bonitinho, cubo com cubo. Então, eu já posso escrever, onde tinha o 8, 2 ao cubo, menos raiz quarta, agora é de 16. O 16, a gente pode fazer tudo de novo. Mas a gente já fez na primeira, a gente sabe que 16 é 2 elevado a 4. Nesse caso, é interessante escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado? Não. Por quê? Aqui de fora já está 4, então já me ajuda.
Então, agora simplifica expoente com radical, sobrou 2. Simplifica expoente com radical, sobrou 2. Lembrando que esse sinal não muda. 2 menos 2, zerou, tá? Agora, a letra C, eu tenho aqui, ó, menos 5. Toda vez que não tiver sinal entre número e raiz, a gente tem um vezes, tá? Então, eu tenho uma raiz quadrada de 9. Simplificando 9 por 3. 3 por 3, 1. Deu 3 ao quadrado. Então, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mais 2 vezes, aí agora é 169. 169 é uma raiz que às vezes a gente não sabe. Aí, por decomposição, seria mais fácil, tá? Se eu quiser testar essas possibilidades aqui para eu saber, ó, por 2 não dá, porque não termina em número par. Por 3 também não dá, porque se eu somar todos, ó, 9 mais 1, 10, mais 6, 16. 16 não divide por 3, também não dá. Por 5 não dá, porque não termina nem 0 nem 5. Por 7 também não dá. 11 também não. Então dá por 3, tá? Depois, isso são lá nos critérios de divisibilidade. Se tiver qualquer dúvida, pode me falar também. Então, 169 dividido por 13 dá 13. Vou dividir por quem? Por 13 de novo, ó. 13 dividido por 13 dá 1. Então, deu 13 ao quadrado. Então, aqui vai ficar vezes a raiz quadrada de 13 ao quadrado. Simplificação, esse com esse. Então, vai ficar menos 5 vezes, saiu 3, mais 2 vezes esse quadrado com a raiz quadrada, 13. Menos 15, mais 26. Então, ó, menos 15 com mais 26, 26 menos 15, 11. Tá bom? Então, as 3 primeiras estão aqui. Vou gravar mais algumas para te ajudar também. Qualquer coisa vai me falando, ok?